Durante muito tempo eu achei realmente que tinha alguma coisa errada comigo. Eu pensava muito, eu sentia demais, eu me cansava muito fácil, eu me entediava também muito fácil. E mesmo assim, eu tinha uma capacidade enorme de aprender, uma capacidade de ler, de perceber as coisas, uma super curiosidade com a vida e de misturar ideias, de juntar ideias umas com as outras. E durante muito tempo eu achei que isso tinha alguma questão, tinha algum problema, alguma coisa esquisita comigo, até que eu descobri que eu tenho características de superdotação, na verdade, e isso mudou completamente a maneira como eu entendo meu cérebro, a minha vida, os meus conflitos emocionais, e hoje eu quero falar sobre isso. Meu nome é Andrea Pablo, eu sou analista junguiana, taróloga, trabalho com os arquétipos, trabalho também com questões de emocional, tudo isso você vai encontrar aqui nesse canal. E eu falo também dos loops emocionais, daqueles padrões que estão travando a tua vida, então tenho certeza que aqui você vai acabar encontrando uma resposta. Primeiro eu queria dizer por que eu tô falando sobre isso aqui nesse canal. Porque isso é uma coisa que mudou, foi um divisor de águas na minha vida e existem muitas mulheres na minha situação, né? Quando a gente era jovem, eu tenho 50 anos agora, e quando eu tinha 10, 15, até um pouco mais velha, superdotação tinha um estigma muito forte. Então, superdotado era aquele nerd que ficava sentado lá atrás, na última cadeirinha da sala, que sabia tudo, que aprendia tudo, e sempre tinha uma visão até um pouco negativa, quer dizer, tinha um lado, né, que as pessoas, é superdotado e tal. Então tinha um estigma negativo. Então não existia muito essa coisa, nem dos professores mesmo, virarem para uma criança e apontarem ela, né, com altas habilidades ou com superdotação. No meu caso, eu descobri por conta do meu sobrinho, que também tem altas habilidades, superdotação, e a minha irmã me ligou um dia e falou assim: Andréia, você tem as mesmas características dele. E eu acho que você tem a mesma coisa. E aí eu fui pesquisando isso, né? Inclusive com outras questões junto também. E realmente era isso. É também uma pessoa com superdotação com altas habilidades. Na verdade, é meio que a mesma coisa, tá? E tem algumas questões que é muito interessante, e é por isso que eu quero muito falar sobre isso para vocês, porque às vezes a gente se cobra tanto, né? A gente se cobra de ser de uma determinada maneira, a gente tinha que ser assim. Eu tinha uma cobrança muito grande com uma questão de disciplina. Eu achava que disciplina, gente, era uma coisa que assim, eu acordo tal hora, aí depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. Então, se não for isso, não é disciplina. Eu não sou uma mulher disciplinada, por isso que eu tenho meus problemas na minha vida. Então, não era isso. A questão é que existem pessoas e pessoas, né? E cérebros neurodivergentes, como é o caso da superdotação, e aqui vai entrar também o TDAH, vão entrar outras questões também, funcionam de um jeito diferente. Então, por exemplo, a minha mente sempre foi muito acelerada, eu penso muito o tempo todo, toca música na minha cabeça o tempo todo, ela nunca fica vazia, nunca tem um momento de silêncio, assim, ela tá sempre pensando em alguma coisa ou está tocando música. Eu falava isso para as minhas amigas quando eu era criança, elas me achavam meio maluquinha, né? Mas tudo bem. É, essa dificuldade com a rotina, então fazer todos os dias a mesma coisa é uma coisa que me chateia, tanto que eu mudei até a minha rotina, mudei a maneira como eu me organizo, tá? Então eu não sou aquela pessoa que acorda tal hora, faz tal coisa, porque isso eu consigo durante um tempo, porque eu tenho força de vontade, mas depois a força de vontade vai embora, não dá pra fazer. Eu tenho que fazer, né? A gente tem a constância na vida, mas a gente tem que, digamos assim, entender como isso funciona e fazer isso da nossa maneira também. Uma outra coisa muito importante é a sensibilidade emocional. Física e emocional, tá? Não é só emocional. Então, eu sempre tive problemas com roupa, com etiqueta, com coisa que apertava, com cabelo que caía no olho, com, sei lá, qualquer tipo de material que me incomodasse, pessoas também muito me pegando, me abraçando muito, me contendo de alguma maneira, que eu achava que era só porque eu era esquisita mesmo, né? Não achava que isso tinha a ver com cérebro neurodivergente. Depois, fazendo essas pesquisas, é que eu fui entender. A sensibilidade emocional, né? Muita sensibilidade ao outro, uma empatia muito maior do que a grande maioria das pessoas, o que custou um preço caro, tá, gente? Então,
Vamos fazer um parênteses aqui, que assim, ai, superdotação é uma coisa incrível. Não, tem um preço incrível também. Então, assim, é bom, mas é ruim, né? Eu sempre fui autodidata, sempre. Então, assim, fiz cursos na minha vida, estudei, obviamente, fiz faculdades e tudo, mas as coisas que realmente me interessavam, eu aprendia sozinha. Comprava milhões de livros, não sei se dá pra ver, tem muito livro aqui. Essa estante aqui é todinha de livro, tem aqui na minha frente. E olha, metade dos livros que eu tive na vida eu vendi ou doei, porque eu amo livros e meu sonho é ter uma imensa biblioteca, né, lotada com as coisas que eu gosto. Porque sempre tive muita curiosidade com a vida. E eu me lembro que a minha mãe, ela fala isso até hoje, ela não pode ver um pacote fechado. Se ela chegasse em casa com um pacotinho fechado, uma sacolinha, eu ia abrir para ver, porque essa curiosidade do cérebro do superdotado. A gente quer saber tudo, a gente quer ver tudo, a gente é extremamente curioso e extremamente criativo, no meu caso também, né? Essa facilidade intelectual, então, quando eu gosto de um assunto, aí que tá essa confusão que se faz com o superdotado. Eu nunca gostei de matemática, por exemplo. Então eu nunca fui boa em matemática. Eu tirava nota baixa mesmo, assim, de ficar de recuperação e tudo mais. Mas história, que era uma coisa que eu gostava, que eu gosto até hoje, era 9 10 9 10 9 10. Ninguém entendia como é que eu tirava tanta nota alta em história, porque era uma coisa que me interessava. Então, uma das características da superdotação é essa. Não é que você é inteligente em tudo. Você, na verdade, tem um hiperfoco nos assuntos. E aí você vai muito fundo naquilo que você realmente gosta. Então, eu sou a pessoa que virei madrugada estudando, lendo livro, assistindo as coisas até o final. Eu lembro que uma época da minha vida eu queria assistir todos os filmes clássicos, né? Eu fazia publicidade, eu sempre fui muito interessada em cinema, muito cinéfila mesmo. E aí eu queria ver todos os filmes clássicos. E aí eu pegava um filme atrás do outro, né? Tinha uma cinemateca lá na faculdade. Eu ia assistindo, 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 assim, uma doideira. É até um pouco chato, assim, pra quem tá de fora, ficar vendo a pessoa que é super dotada, a pessoa tá viciada nesse assunto. Só que com a mesma facilidade que você entra no assunto, você sai, porque chega um momento que você fala, ah tá, já entendi como é que esse negócio funciona. Pode ser uma semana, 2 semanas, um ano. Ah, entendi o assunto. Você não quer mais saber, porque perde a graça, entende? Então você tem que procurar coisas novas. Por isso que fala dessa questão da falta de tédio, né? Da falta de conseguir entediar muito fácil. Então, o superdotado ele se entedia muito fácil, muito rápido, né? As pessoas com altas habilidades ou com superdotação. E uma sensação também muito grande sempre de estar meio ser um peixe fora d'água, né? Porque vai soar arrogante que eu falo isso pra vocês, gente, mas eu demorei muito tempo para aceitar isso e entender. Quando alguém vem com o fubá, você já foi com o bolo. E não é porque você quer. O seu cérebro é muito rápido. Então, o funcionamento cerebral é muito diferente. Ele é muito rápido. E aí, tudo é chato, entendeu? Assim, as pessoas. Ah, mas a pessoa não sabe isso. Então, eu tive que me trabalhar muito para não ser essa pessoa arrogante. E eu percebi que sim, em alguns momentos da minha vida eu era bem arrogante, uma intelectual arrogante. Não porque eu queria ser arrogante com o outro, mas por conta desse cérebro neurodivergente. Então, às vezes eu achava assim, gente, mas é possível que a pessoa não entendeu isso. Isso é tão fácil. Era muito fácil para mim. Era muito óbvio para mim. Mas isso não queria dizer que isso fosse fácil e óbvio para o outro. Então eu tive que muitas vezes calar a boquinha, aprender a ficar quieta, aprender a ficar na minha, para também não ficar cortando as pessoas o tempo todo, né? E aí entra um pouco da questão da superempatia, muitas vezes, que os superdotados apresentam, e conseguir ter um relacionamento com as pessoas, né? E, assim, muita, muitas coisas muito geniais, assim. Então, você tá conversando e, de repente, você fala uma frase, todo mundo dá risada e acha incrível. Nossa, isso é incrível. Várias vezes aconteceu isso comigo. E eu não achava. Eu achava assim, meu, as pessoas estão zoando com a minha cara, né? Estão tirando uma com a minha cara. Porque não é possível que elas achem que isso é tão sensacional assim. Isso é muito óbvio, né? Tá na cara de todo mundo. Olha, olha como isso soa arrogante, entende? Assim, então, é bem complicado. Não é uma questão muito fácil, é uma questão que demora pra gente entender. Só que quando a gente entende, a gente adapta a nossa vida diferente.
Então, o que eu quero trazer muito aqui para vocês é que superdotação, gente, não é QI alto, tá? Não é só QI alto. Tem QI alto? Tem, né? É uma das premissas é que QI seja mais alto do que a média, né? Mas não é só isso, né? Tem a sensibilidade, tem esse emocional que é muito mais sensível ao outro. Essa necessidade de sentido, a gente não consegue viver sem ter um sentido para as coisas. Tá, eu vou fazer isso, mas por que que eu vou fazer? Se você me explicar por que que eu vou fazer isso, eu vou fazer da melhor maneira, eu vou te entregar o melhor trabalho da vida. Só que se aquilo não fizer sentido para o superdotado, você esquece, porque não vai conseguir fazer. Não, não vai fazer. Tem que ter um porquê daquilo, tem que ter uma profundidade nas coisas, entende? Por isso que a gente é chato. A gente é chato pra caramba. A gente é muito chato. Porque tudo tem que fazer sentido, tem que ser profundo. Então, principalmente as pessoas mais próximas, né? Se você é mãe de uma criança assim, ou se você é filha de uma mãe, um pai assim, geralmente é uma coisa que a pessoa acaba se tornando um pouco chata. É perfeccionismo também, né? Eu tenho que fazer e eu tenho que fazer do melhor jeito, porque eu sei qual é o melhor jeito, eu entendo que existe um jeito melhor. Então, a gente conseguir não fazer tudo perfeito é muito difícil, é muito complicado, é muito mais difícil do que para uma pessoa de cérebro normativo fazer aquilo de maneira perfeccionista. A pessoa normativa fazer perfeccionista é muito mais fácil de você conseguir, né, trazer a pessoa de volta para uma normalidade do que o neurodivergente, né? Esse tédio também é muito fácil, então isso é uma das características da superdotação, o hiperfoco, as hipersensibilidades físicas também, de alimentação também. Isso foi uma das coisas que a minha irmã percebeu mais em mim, né? Tem muitas coisas que eu não como por conta da textura. Então eu não gosto da textura de certos alimentos, por exemplo, carne vermelha. Para mim é um negócio que você mastiga, 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 mastiga e não acaba nunca. Eu até gosto do sabor, mas eu não gosto da textura. Então muita coisa eu não como por causa da textura. Por exemplo, castanha do Pará. Gente, eu não suporto castanha do Pará. Ah, mas é ruim? Não, não é. Mas aquele negócio parece estar mastigando, sei lá, madeira. Aquilo fica na boca, fica na boca. Então, assim, são detalhes, né, que a gente não percebe, a gente passa como uma. Ah, a pessoa, né, tem isso aí de diferentão, e na verdade representam esse cérebro neurodivergente. Então, então, tudo isso, gente, traz não só, digamos assim, a parte boa, mas também a parte ruim que eu falei para vocês no começo. Qual que é a parte ruim? A gente está sempre muito mais cansado, né? A gente tem muita sensibilidade a estímulos. Então, por exemplo, eu não vou num show lotado, a não ser que eu fique numa parte, tipo assim, eu vou ficar na arquibancada, lá em cima, meio longe de todo mundo. Tá, beleza. Prefiro isso do que ficar no meio do povo. Porque essa sensibilidade, todo mundo te tocando, todo mundo respirando, todo mundo falando, todo mundo cantando, você não aguenta, né? Por exemplo, determinadas reuniões sociais, festas de família, você vai, você participa, mas você precisa de 2, 3 dias de recuperação. Às vezes até shopping cheio, coisas cheias, filas, trânsito, tudo que está muito cheio, tem muito estímulo e você tem que ficar muito ligada, muito hipervigilante, porque o cérebro neurodivergente na superdotação altas habilidades, ele já é hipervigilante. Então, você botar muito estímulo para ele ficar mais hipervigilante é uma coisa que cansa horrores. E a gente sabe, né? Existem estudos já para isso. O cansaço mental ele é muito pior do que o cansaço físico. O cansaço físico você deita uma noite, você dorme, você se recupera. O cansaço mental não. Ele às vezes leva dias, às vezes semanas para você se recuperar. Principalmente em questões de transformações de vida, quando você está passando por questões um pouco mais delicadas, demora muito mais do que os cérebros é, normativos costumam fazer. Não é um cérebro que desliga, então você pode ter problemas de insônia, você pode ter dificuldade de manter rotina, de manter interesse nas coisas. O burnout, né, que é um burnout mental, não é só um burnout por excesso de trabalho, mas é por excesso de pensamento mesmo. Então, pensa, 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 uma grande exigência, uma grande autocobrança, e eventualmente uma cobrança das pessoas também, como eu falei também ali na frente, mas é aquela coisa, né? Com o tempo, e assim no meu caso teve que ser com o tempo mesmo, porque não existia muito material sobre isso, agora eu já estudei, eu já conheço um pouco mais, mas não tinha muito material sobre isso, você vai
se aceitando. Então, como que a gente faz para conseguir conviver um pouco melhor? Como é que eu me adaptei, né, para conviver um pouco melhor com isso? Lembrando que se você tem principalmente uma criança que você desconfia que tenha altas habilidades ou superdotação, é importante você levar essa criança num psicólogo, levar numa pessoa que faça um diagnóstico certinho. Existem psiquiatras especializadas, inclusive já existem até algumas psiquiatras e psiquiatras especializados na superdotação na idade adulta, né? Assim como também no autismo, como também no TDAH, quando você descobre isso já na idade adulta. Mas eu vou falar algumas coisas que para mim funcionaram, tá? Que funcionam muito bem para mim, tá me ajudando muito a ter uma vida mais tranquila e não ter tanta essa sobrecarga. Eu acho que a primeira coisa foi a me aceitar. Eu acho que quando você entende quem você é e se aceita, e demorou, tá? A superdotação é uma das características de neurodivergência que as pessoas mais têm dificuldade de aceitar. Porque, por conta desse paradoxo mesmo que eu falei, né? Como assim o outro tá achando que isso é difícil, né? Então, para a gente entender que é só uma diferença de cérebro, eu demorei uns 2 anos, gente, para aceitar mesmo, falar, não, realmente isso aqui é uma característica de superdotação. Respeitar isso, tá? Por que a gente tem que aceitar? Para a gente poder respeitar, para a gente entender que tem coisas que não dá para fazer, tem coisas que não dá para ir, tem pessoas que não dá para conversar. É assim, tá? Então, eu gostaria de ser essa pessoa que não dá. Não é o tempo todo, porque a gente tem que organizar a nossa energia. A gente tem que saber aonde coloca a nossa energia, o que faz sentido pra gente. Vai ter momentos que você vai precisar desligar, você precisa de mais lazer, você precisa ir para a natureza. Tem várias coisas que hoje eu respeito mais. Ainda não totalmente, eu acho que ainda tem até outras coisas, algumas coisas para fazer nesse lugar, mas com o tempo a gente vai também se adaptando. Fazer pausas e criar uma estrutura própria. Por exemplo, uma pessoa com alta habilidade, superdotação, uma criança não, tá? Mas depois de adulta, viver numa casa que é muito bagunçada, viver numa casa que é muito barulhenta, tem muita gente, é muito difícil. É muito difícil, eu sei que eu sou a terceira irmã, né? Eu tenho mais duas irmãs, então a casa cheia de gente e tal. Essa bagunça que é boa, que é gostosa, tal, muitas vezes, mas que, nossa, enche o seu cérebro, a sua cabeça. Seu trabalho tem que ter um significado. Então, se você desconfia ou se você já tem esse diagnóstico de superdotação, você tem que trabalhar com alguma coisa que faça sentido para você. Como eu falei antes, nada que não faça sentido. Ah, eu só vou lá porque eu vou. Não, não é assim que a gente funciona. Não tentar ser igual aos outros também, né? Essa comparação, principalmente na adolescência, no começo da idade adulta, querer ser igual aos outros. Ou então ver um negócio na internet, como aconteceu comigo muitas vezes. Nossa, gente, olha, a gente tem que organizar a vida assim, assim, assim. Eu ia lá, tentava organizar daquele jeito. Aí, como eu falei, ficava um mês, daqui a pouco, tudo ia pros ares. Aí, sabe, não ficar também com essa cobrança de ser outra pessoa, né? E se respeitar muito. Eu acho que eu precisei realmente tentar funcionar como todo mundo para começar a entender como eu funciono. Né? Então, foi tentativa e erro. Né? Até você entender o que funciona melhor para você, o que é bom, até mesmo quando eles falam de superdotação. Então, até as dicas que eu tô te passando aqui, elas funcionaram para mim. Mas você vai ter que avaliar se isso funciona para você também. E não é sobre se achar melhor ou achar que você especial de alguma maneira. Assim, eu ouvia esse tipo de coisa na infância, tá? Eu ouvia, nossa, ela é muito inteligente. Eu ouvi, e isso só criou em mim um grande estigma, criou em mim uma cobrança ainda maior do que eu tinha que entregar, porque eu sou mais inteligente, tenho que entregar mais, eu tenho que ter mais sucesso, eu tenho que isso, tenho que aquilo, que acaba te macetando, sabe? Acaba realmente trazendo muita infelicidade para sua vida. É, na psicologia junguiana, eu entendo muito bem isso, né, fazendo as analogias dos arquétipos e tal, por quê? Porque o cérebro superdotado, ele é muito simbólico, né, ele traz muita simbologia, e a psicologia junguiana, pelo menos para mim, funcionou muito bem, porque ela é simbólica, né? É a psicologia simbólica, é a psicologia analítica, então ela explica as coisas por símbolos, né? E eu entendo muito bem as coisas, por exemplo, por símbolos,
por exemplo, por histórias que a gente conta. Então, isso acaba facilitando bastante. E é isso, gente. Eu acho que descobrir isso, que eu tenho esse cérebro diferente, ele não resolveu a minha vida, obviamente, mas ele me ajudou muito, né? A me encontrar, a entender onde eu estava, né? Qual que era o começo, meio e fim, o que, que eu podia fazer, o que, que eu não posso, e me respeitar mais. Então, é muito mais tranquilo, é muito mais, é, sabe, é muito mais legal a gente viver desse jeito, né? A gente poder viver sem sofrimento, sem tentar ser outra pessoa, sem se comparar com os outros e principalmente aproveitando a parte boa, né? Usando essas suas habilidades, as outras habilidades para aquilo que possa ajudar os outros, que possa cumprir o teu propósito e aquilo que você se propõe a fazer na vida. E, e ser feliz. É isso, né? Então, acho que foi exatamente isso. Se você gosta desse tipo de tema, né? Se você gosta, vou falar também sobre outras neurodivergências aqui, de outras pessoas, histórias também que eu já trouxe, outros conceitos da psicologia que são muito interessantes, né? Como narcisismo, codependências, tudo eu vou trazer para vocês. Já se inscreve, tá? Aqui nesse canal. Já me segue também nas outras redes sociais, que eu também faço videozinhos mais curtos lá para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aqui também sua curtida, já deixa seu comentário. Você conhece alguém? Você é uma pessoa assim? Você se identificou comigo? De repente, isso pode ser uma coisa interessante para você investigar, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até aqui no vídeo e até o nosso próximo vídeo.